Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez aqui reunidos, embora remotamente, mas certos de que todos nós estamos sintonizados na mesma vibração e seremos todos agraciados com a luz de Jesus que viemos aqui buscar. Certos de que o plano maior está aqui a nos orientar, está aqui antes de nós, em nossas casas, onde quer que estejamos. Porque Jesus disse: sempre que estiverdes em meu nome, estarei no meio de vós. Então, que Jesus esteja conosco nesses momentos. Vamos relaxar os nossos ombros, vamos tranquilizar os nossos pensamentos, vamos cerrar os nossos olhos e vamos imaginar uma luz vindo lá do alto das mãos de Jesus, ajudando a nós, aos mensageiros do plano espiritual que antes de nós já se encontravam preparados para o trabalho. Vamos rogar a eles e vamos rogar a Jesus que nos permita receber tudo aquilo que viemos buscar, que possamos ser abençoados, que possamos ter a luz necessária para compreender os ensinamentos da noite e que nossa vida transcorra tranquila durante a semana, a partir desse início que damos, dessa nossa ligação com Deus, pedindo a Ele que nos proteja e nos ampare. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja em teu nome. Graças a Deus. Olá, amigos queridos. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 14, itens 5, 6 e 7. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E vieram à casa e concorreu de novo tanta gente, que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam: ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram: olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha mãe e minha irmã. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, pois contrastam com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de se aproveitar disso, para dizer que ele se contradizia a si mesmo. Um feito irrecusável, porém, é a que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que construía do outro, de onde é imperioso tirar esta consequência rigorosa. Se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertencem. Admira-se, e com razão, de ver Jesus mostrar, nessa circunstância, tanta indiferença para com os seus, e de qualquer sorte renegar a mãe. Pelo que respeita aos seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco adiantados, não haviam compreendido a sua missão. Era bizarra para eles a conduta de Jesus, e seus ensinamentos não os haviam tocado, pois nenhum deles se fez seu discípulo. Parece mesmo que eles participavam, até certo ponto, das prevenções de seus inimigos. De resto, é certo que o recebiam mais como um estranho do que como um irmão, quando se apresentava em família. E São João diz positivamente que não acreditavam nele.
Quanto à sua mãe, ninguém contestaria sua ternura para com o filho, mas é necessário convir, também, que ela não parece ter feito uma ideia justa de sua missão, pois jamais se soube que seguisse os seus ensinos, nem que desse testemunho dele, como fez João Batista. A solicitude maternal era o seu sentimento dominante. No tocante a Jesus, supor que houvesse renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter, pois semelhante pensamento não poderia animar aquele que disse: honra a teu pai e a tua mãe. É, pois, necessário procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas pela forma alegórica. Jesus não perdia nenhuma ocasião de ensinar. Serviu-se, portanto, da que lhe oferecia a chegada de sua família, para estabelecer a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Tenham todos uma boa semana. Queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estaremos estudando o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. Os itens são do 5 ao 7. Nesses itens nós vamos estudar uma passagem de Jesus. Ela é descrita no Evangelho de Mateus e Marcos. Nessa passagem, a gente tem um questionamento feito a Jesus quanto à presença dos seus familiares, no que Jesus aproveita da situação para questionar aos seus discípulos: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? É uma pergunta que nos intriga, vindo de Jesus. Porque ele era tão amoroso, tão bondoso, ele acolhia todas as pessoas, e nós nos questionamos como ele poderia negar a sua família carnal. É essa a lição que Jesus nos deixa. Não de que ele estivesse negando a sua família, pelo contrário, de como é importante os laços familiares para a gente. A família de Jesus não estava ali para afrontá-lo ou para minimizar o seu objetivo. Pelo contrário. Como toda família zelosa e amorosa, eles ali estavam porque não queriam ver um deles sofrer. Como toda família zelosa e amorosa, eles não queriam ver Jesus no rumo do Calvário. Qual é a mãe que ama o seu filho, que gostaria de vê-lo sofrer e padecer na cruz? A mãe de Jesus, um espírito iluminado, ela jamais quis proibir o seu filho de seguir a sua missão. Mas, como toda e qualquer mãe, ela não quis ver o seu filho sofrer. E nessa lição que Jesus nos traz, ele realmente nos traz esse sentido da família. De que muitas das vezes nós vamos encontrar no seio familiar aqueles que pensam diferente da gente. Nós vamos encontrar dentro dos nossos lares aqueles que não pensam da mesma maneira, mas que nem por isso deixam de nos amar. Muitas das vezes, nós não sabemos interpretar o amor das outras pessoas. Talvez para mim, a forma de amar seja de um jeito, mas para aquele que está ao meu lado, a forma de demonstrar amor é de outro. E é isso que faz de nós seres humanos. É por isso que estamos aqui encarnados. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para nos instruir. Nós estamos aqui para crescer. E nós só vamos aprender e nós só vamos crescer nos deparando com as diferenças. Se todos pensássemos iguais, não aprenderíamos. Se todos fizéssemos as mesmas coisas, nós não cresceríamos.
E essa é a riqueza do ambiente familiar. Nós viemos, encarnamos, convivemos com um grupo de pessoas, cada qual com o seu pensamento, cada qual com o seu momento, cada qual com o seu estágio de evolução. E ainda assim, construímos esse laço que para muitos pode parecer momentâneo, mas que é muito importante, porque esse laço vai servir de base para as nossas ações. Olha o quão ricos são os laços familiares. O quanto esses laços podem influenciar na vida de um ser. Pensemos nas crianças. O quanto eles não aprendem pelo exemplo dentro do ambiente familiar. O quanto essas crianças não levam dessa família para a sua vivência no futuro, para o seu relacionamento com outras pessoas, para a sua forma de se portar diante da sociedade. E é nessa riqueza de pensamento, nessa riqueza de crescimento, nessa riqueza de diferenças, em que nós precisamos construir esses laços familiares. A importância que Jesus traz da família é aquela que ele diz no final. Todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. A vontade de Deus é que nós nos amemos. A vontade de Deus é que nós cresçamos. A vontade de Deus é que aproveitemos essa experiência unidos para que possamos evoluir. E aproveito para lembrar das palavras de Jesus, que disse: amai o próximo como a ti mesmo. O próximo, mais próximo, é aqueles que estão dentro do mesmo lar que nós. O próximo, mais próximo, é aquele que divide o mesmo sangue que a gente. Não diferente daqueles que estão distantes. Não diferente daqueles que não têm o mesmo sangue que a gente. Mas que a gente possa valorizar a família. Que a gente possa crescer com esse entrelaçamento de pensamentos e experiências. Cada um do seu jeito, cada um no seu degrau evolutivo. E que nessa construção de amor, de afeto, de ternura, que a gente possa valorizar, que a gente possa aprender a conviver e respeitar o momento de cada um. Quando nós falamos nesse tema família, parece que ele é muito delicado, porque cada casa tem a sua realidade, cada família tem a sua verdade. Nós somos um país que tem muitas culturas diferentes, muitas formas de vivenciar essa palavra família. Nós temos famílias patriarcais, nós temos famílias matriarcais, nós temos aquelas famílias que são mistas, nós temos famílias que se misturam com outras famílias, nós temos famílias pequenas, famílias grandes, famílias compostas de uma pessoa ou famílias que são completamente cheias de pessoas. E é isso que faz dessa mistura uma coisa boa. Que a gente possa, dentro desse contexto de família, aprender a respeitar a todos e aprender a enxergar no outro uma família. Que a gente aprenda a respeitar no outro a forma como ele escolheu construir a família dele. E dentro desse ensinamento de Jesus, que a gente possa enxergar no outro um irmão. Porque, independente das suas escolhas, aquela foi a maneira que ele escolheu crescer. Aquela foi a maneira como ele escolheu viver. Aquela é a maneira como ele acredita que ele possa obedecer esse ensinamento de Jesus, de fazer a vontade de Deus.
Então, se ele está fazendo a vontade de Deus através daquela escolha, que eu enxergue nele um irmão, uma irmã, ou a minha mãe, ou o meu pai, independente dos laços familiares, independente da distância física, seja ela de poucos metros, seja ela de muitos quilômetros, que a gente possa fortalecer esses vínculos, ainda mais nesse momento em que enfrentamos essa situação de isolamento social, em que os laços afetivos eles se fazem mais necessários. Que tenhamos o cuidado e a cautela de cuidar dos nossos, de perceber neles as necessidades. Muitas vezes um telefonema, muitas vezes uma mensagem de carinho. E hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor. Nós podemos fazer uma chamada de vídeo, nós podemos, através das redes sociais, nos aproximar daqueles que fisicamente estão distantes, mas que, dentro desse contexto de afeto, carinho e ternura, estão tão próximos de nós. Fortalecidos que estamos, que possamos estender a mão para aqueles que amamos e que queremos bem. Eu agradeço a todos a oportunidade que tivemos, que possamos seguir com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e logo mais teremos as vibrações. E que nessas vibrações lembremos daqueles a quem amemos, que nós os envolvamos com muito amor e carinho. Desejo uma ótima semana a todos, fiquem com a paz do Cristo. Um forte abraço e tudo vai passar. Olá, amigos. Estamos aqui novamente encerrando nossos trabalhos da noite do estudo da espiritualidade. Vamos agradecer esta oportunidade que nos traz uma iluminação, que a nossa mente fica organizada e a espiritualidade nos ajuda muito. Vamos pedir a Jesus que olhe por todos que estão sentindo este problema dessa pandemia e que cuide principalmente dos idosos, das crianças e dos doentes nos hospitais. Então vamos orar para que esse grupo de pessoas seja atendido por todos os amigos da espiritualidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas liberta-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.